Olá, turma, boa tarde. Estamos aqui para mais um encontro, da disciplina de Teoria de Relações Públicas, a gente caminhando para o final, dos conteúdos. E como eu tinha conversado com vocês no nosso encontro passado, a gente ia conversar nesse momento especificamente só sobre essa teoria, sobre públicos. A gente vem falando sobre públicos em relações públicas, e aí essa teoria a gente deixou para falar especificamente por ser ela a teoria mais atualizada, mais interessante, mais profunda que se tem dos estudos de relações públicas e da forma de compreensão de públicos. Então, vamos retomar, a gente teve outras teorias de públicos que a gente trabalhou no nosso encontro passado, e hoje a gente vai falar sobre o mapeamento lógico de públicos, que é a teoria desenvolvida pelo professor Fábio França, tá? Só para vocês entenderem junto comigo, essa teoria de mapeamento lógico de públicos, ela foi desenvolvida pelo professor Fábio França e está prevista nesse livro, tá? Públicos, como identificá-los e uma nova visão estratégica. Aqui ele conta, tem uma parte teórica, ele apresenta a pesquisa que ele realizou para desenvolver essa teoria de públicos. Eu sugiro que vocês leiam esse material, tá? A gente tem na biblioteca, mas talvez você encontre também alguma coisa de virtual, tá? Desse livro. Então vamos lá. O que é o mapeamento lógico de públicos? A gente viu que cada autor traz uma leitura, da forma como se deve olhar para os públicos, entender os públicos, uma vez que os públicos são matéria-prima da atividade de relações públicas. O professor Fábio França, a partir dessa teoria, ele vai dizer o quê? Que a organização vai viver diferentes relações com os públicos, momentos diferentes que vão estabelecer relações diferentes. Então não tem jeito de se mapear públicos, classificar públicos ou apontar os públicos a partir de um entendimento só. Porque as situações vão ser diversas, as relações vão ser muitos, os momentos vão ser muitos, e esses públicos vão variar, a partir dessa relação e desses momentos. Existe na interdependência organização públicos aspectos lógicos essenciais e não essenciais. Então ele diz assim, embora haja essa diferença na relação, ele identificou como se fosse um núcleo, aquilo que é lógico, que é essencial e o que não é essencial nessa relação. E isso vai caber na grande maioria das organizações, tá? A partir do estudo que ele apontou. Para fazer o mapeamento lógico de públicos, que o professor Fábio França propõe, primeira questão que ele aponta é que é necessário fazer a identificação dos públicos. Então, antes de indicar que público é esse, que nome ele tem, que relacionamento ele estabelece, é preciso primeiro identificar quem são os públicos da organização, tá? E ele dá um passo a passo aqui bem interessante. Vamos passar por essas etapas aqui. São muitos, os passos que ele aponta, mas é bem interessante. Primeiro, identificar e listar todos os públicos de interesse da organização. Então é importante que você, como profissional de relações públicas ou um comunicador que vai responder pela comunicação, pelo relacionamento com os públicos, que liste todos os públicos, sem identificar tipos de relacionamento ou graus de interesse nessa relação. Primeiro, listar. Depois, determinar o tipo de relação existente entre uma organização e esse público. Ou seja, é mais estreita, é menos estreita, é mais importante, é menos importante, você pode dar o nome que você achar mais interessante. Depois a gente vai ver que ele dá uma nomenclatura para esse tipo de relação estabelecida. Então, você diz,
a relação aqui é econômica, a relação aqui é uma relação social, essa relação aqui é uma relação familiar. Então, você vai pondo nomes nessa relação. Depois, definir qual é o objetivo do relacionamento empresarial com esses públicos a partir da natureza dessa relação. Qual que é o objetivo que eu tenho? O meu objetivo é vender, tá? Então, eu listo para cada um deles qual o objetivo, tá? Determinar quais são as expectativas da organização nessa relação. O que eu, como empresa, o que a organização espera, o que eu espero desse público, que expectativa eu tenho. Por exemplo, funcionário é um público da organização. Que expectativa a empresa tem dele? Lista todas as expectativas. Bom desempenho, competência técnica, envolvimento com a empresa. Então, você lista as expectativas. Indicar com precisão qual é o nível de envolvimento da organização com os públicos. Esse envolvimento pode existir em nível elevado ou não existir. Então, você indica com a comunidade, né? Vamos imaginar que você está classificando lá a comunidade. Que relação que essa empresa tem com o público? Atualmente não tem nenhuma. Então, você nenhuma. Com o funcionário, existe relação. Então, depois de listar, para cada público você vai responder essas questões, tá? Explicitar o nível de participação desses públicos na organização e a duração dessa relação. Em outras palavras, especificar o grau de interação e de interdependência entre as partes. Se é uma interdependência total, parcial, permanente, sazonal ou ocasional. Qual que é a participação desses públicos na vida da organização, tá? O público interno, por exemplo, os funcionários, por exemplo, é uma participação total e permanente, o tempo todo. Ele está envolvido com a organização. Explicar qual o nível de importância desses públicos. Muito importante, pouco importante, nada importante. Tá bom? Fechar a cadeia da relação determinando o que é fundamental. Quais são as expectativas dos públicos escolhidos diante da organização, que não pode ignorar o que os públicos pensam sobre ela. Então, ele diz o quê? Se lá, no momento ali em cima, eu mostrei qual é a relação da organização com esse público, o que eu espero desse público, né? Ali no quarto, determinar quais as expectativas da organização em relação ao público. Agora eu faço o inverso, eu me coloco no lugar do público e eu penso, o que o público espera de mim? Tá? Então é inverter. Para essa cadeia dessa relação, fazer essa leitura mais profunda dessa relação, é olhar para lá e entender o que ele espera de mim, tá? O que eles pensam sobre mim. Então eu vou ter mais empatia, uma vez que eu penso nessa relação, qual é a expectativa dele em relação a mim. Definir, tendo por fundamento os dados acima, quais são os públicos prioritários para a organização, ou seja, aqueles que são essenciais para o desenvolvimento e a manutenção dos seus negócios. Então, ele vai dizer, a partir desses itens todos respondidos, você listou todos os públicos e apontou na frente, né, as demais questões que ele aponta, que ele indica que devem ser respondidas. A partir dessa, vamos dizer assim, dessa tarefa, né, respondida de todos os públicos, você vai conseguir olhar com mais clareza quem que é mais importante, quem que é menos importante. E aí você vai indicar quem é o essencial, quem é o menos essencial ou não essencial, tá? Então, esse primeiro caminho é um caminho bem interessante para identificar públicos, tá bom? Então, primeira questão é identificar públicos. O que é importante na teoria do mapeamento lógico de públicos? Que não existe uma nomenclatura uniforme em uso nas organizações para a denominação de seus públicos. Então, assim, aquilo que a gente falou, público interno, público externo, embora seja a que mais usada, ela não é a nomenclatura correta, tá? Então, não existe um jeito certo de falar. Cada organização vai denominar seus públicos a partir de um critério, tá bom? Costumo se identificá-los por meio das seguintes expressões: partes interessadas, públicos estratégicos, públicos de interesse ou públicos da empresa, tá? Então, assim, cada público usa o termo sobre públicos da forma que cada empresa usa conforme é mais adequado para o seu contexto.
De posse desses dados da relação empresa-públicos, ou seja, dessa primeira leitura, né, qual é o relacionamento, pode-se construir diversos modelos indicativos de relacionamentos, completos ou não, de acordo com o objetivo do pesquisador, empregando um modelo simplificado como ilustração. Ele criou um modelo que foi a base da pesquisa dele, mas ele diz que se você quiser fazer a sua leitura de público, você pode criar um novo modelo, porque para uma empresa o que é essencial pode não ser essencial para outra. Tá? Então, isso que ele está dando essa liberdade de categorização, assim, de indicativos, porque os relacionamentos eles vão variar conforme os interesses da organização em relação aos públicos e dos públicos em relação à empresa. E isso varia de empresa para empresa, de negócio para negócio e de público para público, tá bom? Mas, como ele fez uma pesquisa com muitas empresas, ele conseguiu chegar em uma denominação ali, uma nomenclatura que cabe para a maior parte das empresas. Vamos conhecer então, tá, gente? O que o professor Fábio França fez? Ele classificou os públicos, né, nessa conceituação lógica, desse mapeamento lógico, em públicos essenciais, públicos não essenciais e públicos de redes de interferência. Tá? Os públicos essenciais são chamados de constitutivos, não constitutivos, e quando não constitutivos são primários ou secundários, ok? Os públicos não essenciais são chamados de não essenciais de redes de consultoria, de redes associativas, de redes sindicais e de redes comunitárias. E os públicos de rede de interferência são chamados de rede de concorrência, rede de ativistas, redes ideológicas e rede de comunicação de massa. Então ele pega 3 grandes grupos e dentro desses 3 grandes grupos ele dá subgrupos para cada um deles. E a gente vai identificar o que são esses grupos e subgrupos e quais públicos que cabem em cada um deles, tá bom? Essa é a teoria dele, essa separação, que é muito importante a partir da pesquisa dele, que ele viu que cabe em quase todas as empresas. Quem é menos importante, que cabe em todas as empresas, e outros tipos de público que tem influência na organização, que eles são chamados de redes de interferência. Então vamos conhecer, né, esses 3 grupos e os subgrupos, tá bom? Antes da gente partir para... Antes da gente partir... eu vou fechar um pouco isso daqui. Antes da gente partir para o entendimento dos grupos e os subgrupos, ele responde aquela pergunta pra gente, sabe aqueles itens que a gente respondeu ali, os tópicos? Ele dá um demonstrativo de perguntas sobre alguns públicos, como é que você responderia para alguns públicos. Por exemplo, você quer analisar os empregados a partir daquelas perguntinhas lá. Você toma o empregado como exemplo. Empregado. Qual que é o tipo de relacionamento que se tem com os empregados da empresa? A empresa tem com eles. É um relacionamento legal por meio do quê? De lei, né? De um contrato, de determinação de obrigações de ambas as partes. Isso está estabelecido lá no contrato de trabalho, tá bom? Então, é um relacionamento legal jurídico, vamos dizer assim. É um relacionamento de negócios, porque eu pago e é uma troca econômica, né? O funcionário ele está vendendo para mim um conhecimento, um domínio técnico dele. Então, é um negócio que a gente estabelece. E também há uma relação social, porque é inegável que no ambiente empresarial há trocas da vivência humana, dos relacionamentos, da sociabilização entre empregados no ambiente empresarial e a organização. Então, ele identificou que na empresa acontece esses tipos de relacionamento. Qual que é o objetivo da empresa em relação ao empregado? Produtividade, capacidade operacional e lucratividade, que é o que o
professor Fábio França aponta. Mas, de repente, na sua empresa, uma ONG, por exemplo, que tem um empregado, é uma empresa do terceiro setor, uma ONG, a relação dela não seja tão lucratividade, né? Então, assim, vai variar de tipo de empresa com tipo de empregado também. Mas, de modo geral, o objetivo de uma empresa em relação ao empregado é que ele seja produtivo, que ele tenha competência em agir, realizar suas tarefas e que gere lucro, tá? Isso no item objetivo da empresa. Qual que é o nível de dependência da empresa em relação ao empregado? É muito grande, né? Uma empresa ela não funciona sem uma relação, uma dependência com o funcionário. Então, ele coloca como essencial e estratégica, tá? E resultados esperados pela empresa: dedicação, lealdade, satisfação, comprometimento, que é o que a empresa espera nesse relacionamento com o funcionário. E expectativa do funcionário em relação à empresa, né? Aquelas perguntinhas ali que a gente falou agora há pouco. É o que o público espera em relação à organização: reconhecimento, salário justo, não discriminação, pagamento em dia, e pode vir outras coisas que também tem a ver com o tipo de empresa que está fazendo essa análise. Então, a análise, ele dá, vamos dizer assim, a receita, a orientação de como fazer, e cada um faz para a sua empresa e vai trazer leituras totalmente diferentes, tá bem? E ele traz alguns tipos de públicos principais de uma empresa. Depois a gente dá uma olhada, vocês dão uma olhada com mais carinho aqui. Por exemplo, sindicatos, qual que é o nível de dependência aqui? Não essencial, né? Então, o sindicato, a relação é social, é política e é legal, que também tem obrigatoriedades jurídicas ali, né? Mas eu não dependo do sindicato para exercer minhas tarefas, tá vendo? Então, por exemplo, com relação ao cliente, já é essencial o nível de dependência. O que por exemplo, um cliente espera de uma empresa? Produtos de qualidade, assistência técnica, bom atendimento, preço justo, entrega rápida, depende do tipo de empresa que você é e que você está fazendo a análise desse público, tá? Então, o que é importante de entender? Que só de eu responder esse quadro aqui, eu já tenho uma noção de quem que é muito importante para minha empresa, quem que é menos importante, e as expectativas, isso aflora, né? Traz para fora algumas coisas que a gente talvez não pare para refletir em relação aos públicos, porque naqueles outros modelos de classificação de públicos, eles já vêm fechadinhos, né? Meio que empacotadinhos naqueles modelos. Na verdade, o Fábio França ele não dá um modelo, embora ele propõe ali, mas ele dá um caminho para uma análise das relações e dá o grau de dependência da empresa em relação àquele público, tá? Então esse quadro é muito importante a gente saber fazer na análise de públicos, tá bem? Todos os públicos da empresa, é legal que você faça esse quadro analisando cada um dos elementos que ele aponta aqui nesse quadro. Agora vamos então entender esse desenho aqui a partir da teoria do Fábio França, e a gente vai encontrar isso no livro dele, tá? Esse desenho dos públicos tá aqui, ó. O quadro demonstrativo de públicos tá na página 93, 94, tá? Então, na página 93, 94, depois na página 103, 104, tá bom? Então, a gente tem a análise que eu trago aqui para vocês nesse slide, tá bom? Vamos lá. Entendendo o que são os públicos essenciais. Então, vamos lá. Voltando um pouquinho aqui, ó. Nós vamos agora olhar só para os públicos essenciais, que são esses de azul aqui. O que são os públicos essenciais? Os públicos essenciais, conforme a teoria do Fábio França, são os públicos em que a organização
depende deles para sua constituição, manutenção da sua estrutura, sobrevivência e execução das suas atividades fim. Nível de dependência situacional variará de acordo com a natureza e os interesses de cada organização, mas ele indica que os essenciais são aqueles mais importantes, que tanto para constituir a empresa, quanto para manter ela em atividade e executar as suas atividades fim, ela vai precisar desses públicos. Quem são eles? E aí ele vai lá para a segunda parte aqui, essa coluna aqui do meio. Classifica em públicos constitutivos da organização e os não constitutivos ou de sustentação. Os públicos constitutivos da organização são aqueles que garantem a existência, a manutenção, a sobrevivência da organização, oferecendo todos os recursos para sua constituição e operação. Quem são eles? Ele já diz aqui. São os empreendedores que criam e correm o risco do negócio ou autorizam investidores, sócios, presidentes, diretores e governo. Então, quem são eles? São aqueles que correm o risco, aqueles que criam a empresa, que criam o negócio. São eles investidores, sócios, presidentes, diretores e o governo, inclusive, porque o governo ele dá o aval para que, né, na documentação, em toda a organização burocrática para a criação de uma empresa, o próprio governo também dá esse aval, né, quando você vai criar um negócio. E ele ganha com isso, né? Ele investe nisso, tá? Com os impostos que depois vão ser recolhidos, então ele faz parte da constituição da empresa. Senão, se você não tiver todo o aparato legal da documentação da empresa organizado, você simplesmente pode ter a melhor ideia, com a melhor equipe técnica, você simplesmente não vai ter o negócio funcionando, tá? Porque precisa do aval do governo. Então, os públicos constitutivos da organização são os investidores, os sócios, os presidentes, diretores e o governo, tá? Então, eles são públicos essenciais constitutivos da organização. Depois, a gente tem os públicos essenciais não constitutivos ou de sustentação. Eles ainda continuam sendo muito importantes. Não interferem, eles são imprescindíveis, mas eles não interferem diretamente na constituição da empresa, mas na sua viabilização, enquanto colaboram para a execução das atividades fim. Então, eles não são tão relevantes para criar a empresa, mas eles estão no papel de ajudar a empresa a realizar suas atividades. Então, por quê? Uma empresa não dá conta só de existir com sua diretoria, com a sua presidência. Ele vai precisar de mais pessoas. E aí vem os outros públicos que são essenciais, mas eles não são constitutivos. Pela própria palavra a gente já consegue entender, né? Quem são esses públicos? São fornecedores, clientes, revendedores, sócios de clubes, por exemplo, que tem que pagar uma taxa, alunos de instituições particulares, são tipos de públicos que ele classifica como fundamentais para que aquela atividade fim da organização seja realizada, tá? Porque eles viabilizam a realização da atividade, tá? E eles podem ser, dentro dos não constitutivos, primários ou secundários. Primários, a empresa depende deles para a viabilização do seu empreendimento, gozam de maior estabilidade na relação com a empresa por estarem envolvidos com ela de modo legal e permanente. Quem são eles? São os fornecedores de matéria-primas, de insumos, são produtos básicos, e os colaboradores diretos ou os funcionários diretos. Tá? Então, esses são os primários. Então, a gente tem públicos essenciais, não constitutivos ou de sustentação, primários, tá? Que são aqueles que têm mais estabilidade. E os públicos essenciais, não constitutivos ou de sustentação, secundários. Eles contribuem para a viabilização da empresa, porém em nível menor de envolvimento, tá? De participação. Eles têm menos estabilidade do que os primários.
são formados por fornecedores de produtos não essenciais, empregados terceirizados e ou temporários, tá? Mas eles ainda estão no nível dos públicos essenciais. Então, essa é a forma que a pesquisa do professor Fábio França indicou, né, uma possível classificação. Aqueles que são essenciais, que constituem a empresa, os não constitutivos, ou públicos de sustentação, que podem ser primários e secundários. E aí, gente, isso vai variar de empresa para empresa, né? O modelo está ali e você analisa e coloca os públicos dentro da classificação que ele indicar. Aí, depois ele vai colocar os públicos não essenciais. Os essenciais, todas as empresas vão ter. Depois tem os públicos não essenciais. Os não essenciais, deixa eu trazer aqui para cá, ele classificou como públicos essenciais, acho que eu perdi aqui. Os públicos não essenciais são públicos não essenciais ou especiais, tá? Quem são eles? Não participam das atividades fim. Atividades fim é, por exemplo, produz um carro e tá lá trabalhando para o carro sair. Esse cara é importante para a atividade fim, tá? Então, eles não participam, os não essenciais não participam, não ligados a fatores produtivos, mas à prestação de serviços, à intermediação política ou social. Atuam externamente na promoção institucional ou mercadológica da empresa, ou intermediando relacionamentos com entidades organizadas e com a comunidade. Esses públicos aqui, as empresas não dependem dele para ela fazer o seu trabalho, para entregar o seu produto ou o seu serviço. Mas eles são públicos de valor político, de negociação, de visibilidade, por conta da complexidade que é hoje a nossa sociedade, há vários elementos que vão interferindo no desempenho de uma empresa. E outros públicos, que não os essenciais, eles vão colaborando, cada um da sua forma, para esse crescimento, para essa melhoria, para essa promoção dessa empresa. Ele vai dizer que existem os não essenciais especiais. E aí ele vai indicar 4 públicos não essenciais ou especiais aí, tá bom? São entidades que vão estabelecer relações, intermediações dessa organização com a comunidade. Primeiro, são de consultoria e promoção, representado por empresas externas prestadoras de serviço, oferecem colaboração qualificada. Exemplo, agências de relações públicas, de propaganda, consultorias. Então, muitas vezes, a empresa para desenvolver, por exemplo, o carro lá que eu dei o exemplo, ela não vai precisar de uma agência de comunicação ou de uma agência de relações públicas. Mas aquela que tem, ela tem diferencial em relação à outra. Então, esse público, né, esses prestadores de serviços especializados, qualificados, eles vêm para agregar, para dar consultoria, para dar promoção, promover a qualidade da empresa. Tá bem? Então, é uma forma de entender esses não essenciais. Setoriais associativos. Quem são esses não essenciais, setoriais associativos? São representados por associações de classes e de categorias empresariais. As empresas filiadas têm diferente nível de envolvimento e participação, mas há sempre laços legais que garantem a representatividade das associações. Exemplos: associações de classes, setoriais, patronais, comerciais, conselhos profissionais. O que é isso daqui, gente? São as entidades, as associações, os conselhos. Quase todas as empresas, praticamente todas elas, são vinculadas a um setor, a uma área, né? E quanto mais elas se relaciona com esses grupos, mais forte ela tem, mais forte ela é, mais suporte ela tem.
de outros parceiros do mesmo segmento, ela consegue tirar orientações, apoio, às vezes empréstimos, tá? Então, assim, são setores que ela se associa, tá? E ela traz benefício para o desempenho dela, tá? São não essenciais, mas e ele classifica como setoriais associativos. Não essenciais, setoriais sindicais. São os sindicatos patronais e de trabalhadores. São diversos em suas finalidades, mas ambos defendem interesses classistas. Então, todos os sindicatos ele coloca numa categoria específica, tá? Tanto dos sindicatos dos patrões, quanto dos sindicatos dos trabalhadores. Eles não são essenciais para o desempenho da empresa, tá? Estão classificados nos públicos não essenciais, mas eles têm a sua categoria, porque eles têm influência nos negócios. O quarto público não essencial ou especial que ele indica são os setoriais comunitários. Existem na comunidade múltiplos públicos. Devem ser considerados dentro do sistema administrativo, jurídico e político da comunidade. Poderes executivo, legislativo, judiciário, demais organizações e associações da comunidade. Então, dizendo que os poderes, né, os setores públicos, eles podem não ser essenciais em alguns deles, né, mas se estabelece vínculo com setores comunitários, órgãos da comunidade, tá, associações da comunidade, ONGs, outros tipos, né, de entidade que estão presentes naquela comunidade e que de alguma forma vão influenciar essa empresa. Não são fundamentais para a existência dela, mas intermediam relacionamentos, estabelecem trocas que podem afetar ou não essa empresa, tá? Então ele dá como públicos não essenciais ou especiais 4 tipos, tá? Depois ele vai apresentar, né? A gente falou então de quais, gente, ó. A gente falou dos essenciais, esse azul. Depois a gente falou dos não essenciais, de redes de consultoria, de redes associativas, redes sindicais e redes comunitárias, tá? Foi o que a gente acabou de falar agora, tá? Esses 4 aqui, dos públicos não essenciais. Depois ele vai dizer dos públicos de redes de interferência, tá bem? Vamos conhecer os públicos das redes de interferência, que são esses daqui, ó, o vermelho, tá? É um outro nível de relação com a organização, com esses públicos. Vamos conhecer então esses de rede de interferência. Vamos ver se eu consigo trazer um pouco. Públicos de rede de interferência. São aqueles que representam, públicos de rede de interferência, representam públicos especiais do cenário externo às empresas. Pelo seu poder operacional ou representativo, podem exercer fortes influências no desempenho das organizações e no seu conceito público. Então, se a gente for olhar só a palavra, a gente já consegue entender o que ele está querendo dizer, tá? Eles estão fora, não são públicos que têm um vínculo interno, no cotidiano, na realização das atividades fim dessa empresa, tá? Mas eles têm um poder operacional de influenciar essa organização. Eles exercem forte influência. Eles têm interferência, não posso ter vínculo nenhum com a organização, mas a atitude que ele toma lá é alguma coisa que pode afetar aqui, tá? Então ele tem um poder de interferência muito grande, tá? Principalmente no que a empresa, em uma das questões do que a empresa tem em relação ao seu conceito com a comunidade. Esse público pode interferir diretamente na construção do conceito.
porque às vezes o conceito não depende só da gente, né? Essencialmente sim, mas se relacionar com esses públicos ajuda a construir melhor esse conceito empresarial, tá bem? Vamos conhecer então esses públicos de rede de interferência que o professor Fábio França aponta para a gente. Esses públicos de rede de interferência, então, que a gente está discutindo agora na última classificação, né, que é proposta pelo professor Fábio França, ele é visto a partir de 4 compreensões, ou de 4 subgrupos, tá? Ele dá o grupo de rede de concorrente, de rede de comunicação de massa, rede de ativistas e redes ideológicas. O que são os redes de concorrentes? Significa qualquer tipo de organização que oferece ao mercado produtos ou serviços similares, iguais, né, aos da organização. A concorrência pode ser direta, pode ser indireta, com características locais, regionais, nacionais e até internacionais. Esses públicos, ou seja, os seus concorrentes, ele pode até não vender exatamente o mesmo produto, mas pode ser alguma coisa parecida. O que é importante? Que a gente entenda por que ele tem rede de interferência. Porque basta ele criar um novo produto, ou ele identificar um preço, ele conseguir um desconto no fornecedor dele, fazer um preço dele ser mais atrativo, ele vai influenciar diretamente no seu negócio. Então ele tem interferência sim, diretamente no seu negócio. Então é um público, embora ele não seja essencial, então ele é um público não essencial, como a gente já classificou, mas ele é de interferência e ele é então denominado de rede de concorrente. O segundo é o público de rede de comunicação de massa, que são todos os canais de comunicação oficiais, né, da mídia de massa, a imprensa, tá? Que é preciso entender, a gente como comunicador, como relações públicas, a gente não deve ver especificamente como algo negativo, como uma ameaça à organização. Mas é preciso ter a compreensão de que a imprensa ela é sempre muito crítica em relação a qualquer tipo de negócio ou empresa. E ela cobra, né? Ela é um guardião da sociedade. Então ela cobra, né, uma postura correta, ética das empresas, e ela está ali mesmo para questionar, para denunciar. Então ela é um público, essa rede de comunicação de massa, televisão, rádio, jornal, internet, né? Eles estão interferindo o tempo todo nos negócios da organização, tá? Embora eles não tenham vínculo nenhum, né? Eles são de um setor e a empresa pode ser de outro. Mas o papel que é exercido por esse segmento de negócio, de empresas, de organizações da área de comunicação, interfere e influencia no desempenho de qualquer tipo de organização, seja pública, seja privada, seja sem fins lucrativos, tá? Pode interferir na legitimação ou não das organizações pelo seu alto poder de persuasão. Então, eles influenciam, eles falam diretamente com as pessoas, com os públicos, eles entram nas casas das pessoas e eles convencem e eles geram opinião e naturalmente isso afeta, né, ou o seu consumidor, ou o seu potencial consumidor, ou o seu público interno, a família, a comunidade que está ao entorno é muito influenciada. Então, estar atento aos meios de comunicação, que ele chama de rede de comunicação de massa, é muito importante como um público da organização. Embora não essencial, mas ele tem influência, tá bem? A outra classificação que ele aponta aqui nos públicos não essenciais é o rede de ativistas. São aqueles que contrapõem suas investidas às ações das empresas, considerando-as inadequadas ou nocivas à sociedade. Então, tem algumas empresas que o segmento delas é muito crítico, é muito delicado,
empresas do ramo químico, empresas do ramo do cigarro, algumas empresas hoje que foram denunciadas por desvio, por problemas, né, éticos, acabam sendo empresas muito perseguidas, vamos dizer assim a palavra, por grupos da comunidade, da sociedade. Podem ser grupos legítimos, que são ONGs, movimentos sociais, mas também às vezes até grupos ilegítimos, né, tipo uma máfia, né? Então há uma rede de ativistas que está o tempo todo atento ao que certos tipos de negócio estão fazendo. Hoje os hackers, por exemplo, eles são um grupo que tem que estar atento aos bancos, né? Então não tem como negar a existência de esse público ser considerado um público de interferência nos negócios, tá bem? E o de redes ideológicas. São consideradas questões políticas, ideológicas, religiosas, que lutam contra as ações legítimas ou ilegítimas das organizações ou do governo, para fazer valer, sem contestação, suas posições extremas. Tem uma temática, por exemplo, a questão do aborto, a questão da homossexualidade. Às vezes são temas que algumas marcas elas não entram nessa seara, nessa questão, porque há uma rede, né, de outros grupos, de outros públicos, de outras organizações religiosas, políticas, enfim, que estão atentas a essas marcas, principalmente nos dias de hoje em relação às redes sociais. E aí eles são extremistas, né, ou eles são vigilantes dessas temáticas. E eles estão ali para denunciar ou para criar, né, mais para apimentar essa relação. Então, existem grupos de redes ideológicas e que é preciso identificar, tá? E identificar se o seu negócio tem vínculo com esse tipo de questão, tá? Gente, assim a gente termina, né, Opa, eu não abri aqui. A classificação dos públicos, tá? Que o Fábio França propõe como sendo públicos essenciais. Nossa, gente, desculpa, eu fechei para poder mexer aqui, esqueci. Os públicos essenciais, eles são classificados em dois subgrupos e depois mais 2 subgrupos dos não constitutivos. Depois a gente tem os públicos não essenciais ou especiais, eles são classificados em 4 subgrupos. E depois a gente tem os públicos de rede de interferência, que são classificados em mais 4 grupos. Aqui eu deixo para vocês, a gente faria um exercício em sala, mas eu vou deixar para vocês exercitarem essa atividade aqui, até porque a gente vai cair uma atividadezinha dessa na nossa prova, tá? Então é legal que vocês aprendam. Por exemplo, como é que funciona aqui? Você vai pegar lá, Departamento de Comunicação Social. Você vai considerar o primeiro. Qual que é o público que eu vou analisar? Aluno. Qual que é o nível de dependência do aluno? É essencial, né? Tipo de relacionamento, qual que é que se estabelece? Objetivos da empresa, resultados esperados pela empresa e expectativa do público. Então, vocês vão preenchendo para poder fazer análises de grupos. Você vai listar aqui, o primeiro é o aluno do departamento, o segundo, população taubatiana em relação à prefeitura. E assim, sucessivamente, os exemplos. É uma atividade que você pode fazer, pode rabiscar aí, não é para entregar, mas é para vocês se prepararem, porque vai cair uma perguntinha, não com esses 10, mas uma classificaçãozinha, uma análisezinha de públicos a partir do exercício da teoria do professor Fábio França, tá bem? Bom, pessoal, espero que tenha sido clara, né,
o entendimento do mapeamento lógico de públicos. É uma teoria importantíssima, tá? É a forma como a gente deve compreender a percepção de públicos em relações públicas nos dias de hoje, tá? Essas relações dos públicos mais próximos, que são os essenciais, dos públicos não essenciais, e é uma subclassificação. No entanto, esse quadro também é muito importante para nossa análise, tá? Esse quadro que ele propõe como uma forma de avaliar, analisar os relacionamentos das organizações com os públicos, ok? Então, assim a gente finaliza mais uma aula de teoria de relações públicas.